Olá, hoje é 18/6/2020. A reflexão de hoje é a vitória de Cristo sobre a tentação e o tentador. Existe um estado de guerra constante entre Jesus, o Filho de Deus, e Satanás, o príncipe deste mundo. Em Mateus 4:1-11, nós temos o relato da tentação de Jesus. Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E ali ficou 40 dias em jejum e, ao final desses 40 dias, teve fome. E o diabo, então, se aproxima de Jesus para tentá-lo e ele faz de 3 formas. A primeira tentação é em relação a transformar pedras em pão. Mas não é simplesmente o diabo pedindo para Jesus demonstrar seu poder. Tem algo maior por trás disso. Ele usa a mesma tática que usou na tentação de Eva no Éden. E ele diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mateus 4:3. Satanás está se referindo às palavras usadas por Deus quando Jesus foi batizado, pouco tempo antes. Quando Jesus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Portanto, Satanás aqui na tentação está mais ou menos querendo dizer, Deus disse. Você realmente acha que Deus quer dizer que você é o filho dele? Se você é, por que está sofrendo com fome? Prove que você é o filho de Deus, tornando essas pedras em pães. Satanás é esperto e sabe usar muito bem a verdade em seu favor. A fome era a verdade, era a realidade. Se Deus é todo-poderoso e Jesus é o Filho de Deus, então é também poderoso. E tudo o que precisava fazer era dizer uma só palavra, e uma mesa estaria posta para ele ali no deserto. Mas Jesus não cede ao diabo. Ele se recusa a usar seu poder divino para aliviar sua fome física, escolhendo ao invés disso fazer a vontade de seu Pai e suportar o sofrimento. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disse Jesus ao diabo. Ele cita ali Deuteronômio 8:3 e diz: com efeito, pão não é suficiente. Eu sou dependente de meu Pai e de sua palavra, não de pão. Eu não quero pão, se meu Pai não quiser dá-lo a mim. Jesus fala com autoridade e firmeza. Diferente de Eva, ele não debate com o diabo. Ele não chama um exército de anjos para expulsar o diabo dali. Ele não usa seu poder divino, pois está vivendo no mundo como servo sofredor de Deus. A única arma que ele usa é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus coloca-se em nosso nível humano. Se a Bíblia foi suficiente para Jesus derrotar o diabo e a tentação, não seria também suficiente para nós derrotarmos as tentações e o tentador? Você vive do pão terreno ou de fazer a vontade de Deus e viver pela verdade e pelo poder da sua palavra? Qual tem sido o seu alimento principal? Depois o diabo leva Jesus ao topo do templo e diz: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, e Deus dará ordem aos anjos e eles te sustentarão com as suas mãos, não deixando cair. E aí Satanás está citando Salmos 91, versos 11 e 12. Ou seja, em um momento Cristo seria reconhecido por todo o mundo religioso como Filho de Deus. Fácil, né? O diabo também usa a Bíblia para tentar induzir Jesus a revelar-se a Israel em um grande show de poder e de privilégio sobrenatural, em vez de através do caminho do sofrimento e da rejeição como homem de dores. O diabo está oferecendo a Jesus um atalho, em vez de uma longa rota de sofrimento e morte. Isso não era uma tentação pequena, pois Jesus deveria revelar-se como Messias. Entretanto, ele sabia que seguir a sugestão do diabo traspassaria a vontade do seu Pai, que determinava que o Filho teria de sofrer e depois sim ser glorificado. A exaltação de Cristo viria, mas não daquela forma, mas só após o seu sofrimento e humilhação.
Jesus mais uma vez usa a palavra de Deus para responder a Satanás. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Citando Deuteronômio 6,16, onde lá em Massá os incrédulos filhos de Israel exigiram uma prova sensacional de que o Senhor estava realmente entre eles. Hoje muitos ainda buscam sinais maravilhosos e maravilhas do poder divino, mas Jesus continua se recusando a dar um show de poderes. Ele não usa os meios carnais para ganhar seus seguidores. Ele não veio para o sensacionalismo. Ao invés disso, ele continua em sua obra de convencer, salvar e disciplinar através de sua palavra e pelo poder do Espírito Santo no coração dos pecadores, atraindo-os a si para se tornarem semelhantes a ele mesmo. E essa é a maior das maravilhas deste mundo. Finalmente o diabo leva Jesus a uma alta montanha, mostra-lhe todos os reinos do mundo e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Todos os reinos é muita pretensão do diabo, oferecendo aquilo que não é dele, como se ele fosse divino, todo-poderoso, que reivindica ser o próprio Deus. O diabo pode até ser o Deus deste século, deste mundo, no tempo presente, mas Deus, o nosso Deus, é rei para sempre. Como diz o Salmo 24:1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. O diabo fez sua última tentativa ali no deserto, buscando ser adorado por Jesus, que é o próprio Deus encarnado. Hoje muitos são tentados a vender suas almas ao diabo em troca de prazeres, bênçãos materiais, sucesso financeiro, status, poder, e o diabo tem sido vencedor em muitas situações. A Bíblia fala que temos que resistir ao diabo. Citando Deuteronômio, Jesus diz: retira-te, Satanás, porque está escrito também: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus recusa mais uma vez a obter a coroa sem suportar a cruz. Cristo é vencedor ao ser tentado no deserto árido, e Adão falhou ao ser tentado num jardim que tinha tudo o que precisava. Na queda de Adão, todo homem caiu no pecado, mas na vitória de Cristo, todo homem que nele crê obtém de forma graciosa a vitória sobre o pecado, sobre a morte e também o poder para vencer Satanás. Em Cristo, pela fé, somos chamados a viver pela palavra de Deus e a resistir ao diabo, usando a mesma arma poderosa que Jesus usou, a palavra de Deus. As tentações são muitas e o poder do pecado é muito grande, mas a vitória é prometida àqueles que se apegam fortemente à palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. Amém? Que Deus abençoe